Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao Compact Cash, o seu podcast compacto que descomplica o mundo financeiro. Meu nome é Fernando Franklin e hoje nós vamos falar de um assunto que está muito em alta e é um grande problema brasileiro. As apostas esportivas, principalmente as apostas online. E aí eu falando das esportivas porque é o que começa a virar um jogo meio maluco, mas tem diversas outras coisas ali dentro que tem. Inclusive apostas em quem vai ganhar a eleição, tem de tudo, né? Apostas online permitem qualquer coisa hoje em dia. E, obviamente, isso é um problema, por quê? Porque falta muito conhecimento em cima desse assunto. Então, essa semana saiu um estudo do Banco Central, que é um estudo muito interessante, que mostra que 3 bilhões de reais foram para as bets, para as casas de apostas, né? Que eram oriundos de pessoas que receberam Bolsa Família. Ou seja, um problema sério. Uma pessoa precisa do Bolsa Família para sobreviver, mas está gastando em aposta esportiva. A gente tem diversos estudos que mostram que a maioria das pessoas que investem, entre aspas, aí, né, nessas apostas perdem dinheiro, né, porque o que está fazendo ali é uma especulação completamente maluca e, obviamente, é aquela conversa que a gente sempre teve, que todo mundo sempre falou a vida inteira e sempre vai ser: a casa sempre ganha. Então, para você poder ganhar dinheiro, significa que a casa tem que perder. Obviamente, algumas pessoas vão ganhar, né? Porque se ninguém ganhar de vez em quando, as outras pessoas param de apostar, mas a chance de você ganhar é muito pequena. E isso vale para o mesmo, para uns caça-níqueis, para aqueles joguinhos de pegar ursinho e por aí vai. Mas é importante a gente focar aqui agora, nesse momento, nas bets. O que aconteceu? Já tem uns 3 anos, mais ou menos, 4 anos, não, até mais, né? A gente já está em 2000, foi lá para 2018 que começou-se a regulamentação dessas casas de apostas. Antes disso já tinha vindo algumas para cá e estavam querendo entrar no mercado brasileiro, sendo que os cassinos são proibidos, mas aí as casas de apostas online vieram, que é um cassino na sua mão, e isso aí começou a entrar, e cresceu. E com isso, começou-se a regulamentação. A partir do momento que começa a regulamentação, o número de casas de apostas também começa a crescer, o assunto começa a crescer, e a gente tem uma evolução desse mercado. Por um lado positivo, por um lado negativo. O lado positivo é porque começa a ser regulamentado, o lado negativo é que começa a ter um volume de pessoas muito grande em um mercado muito complicado. E se a gente pegar aí nos últimos 3 anos, por exemplo, esse mercado cresceu em cerca de 70%, com uma redução do número de casas, o que é positivo. Por quê? Porque a partir do momento que tem a regulamentação, você vai retirando aquele povo ali que está fazendo um negócio todo avacalhado. Você começa a reduzir aquilo e manter os sérios. E, obviamente, né, manter esses sérios é algo positivo que a gente quer, mas o grande problema que a gente tem vivido hoje é que todas as discussões elas são em torno de um único aspecto, da arrecadação, ou então da pessoa que tem lá o Bolsa Família está usando, então essa pessoa tem que ser excluída do Bolsa Família. Aí eu volto e faço uma pergunta para vocês, e pode colocar nos comentários aqui para a gente, o que vocês acham. Por que a gente não fala de como conscientizar as pessoas desses problemas? Isso não é falado nas regulamentações, isso não é falado dos problemas, a gente trata somente das causas. Então, um problema grande que a gente tem é que as bets elas não recolhem os impostos, ou quem ganha não recolhe imposto. Então a gente precisa aumentar a arrecadação em cima disso. Ok, isso sim, eu concordo, pode ser uma fonte de receita para o governo, de que faça sentido, uma vez que a gente tem que pagar imposto em coisas como comida, né? Então se a gente paga na comida, por que eu não vou pagar na aposta esportiva? Mas eu acho que é muito mais vantajoso para a população, para o Brasil como um todo e para o mundo inteiro, né? Se a gente trabalhasse em conscientizar as pessoas de que qualquer coisa que você faz numa aposta esportiva deve ser ali simplesmente um valor para você se divertir com aquilo.
Apesar que, se a gente olhar, eu não vejo muito sentido no divertimento com isso, não me diverte. Inclusive, falando da minha história específica, né, eu nunca fui uma pessoa que gostei de apostar. De forma geral, as coisas vão andando na minha vida, a gente vai tendo, aí você tem lá, tá jogando futebol, um time contra o outro, aí aposta alguma coisa, tal, eu nunca gostei muito disso. Às vezes, obviamente, fiz uma aposta, quem ganhar vai pagar lá o refrigerante. Né, quando, minha época que eu jogava bola, que eu tinha lá, sei lá, meus 15, 18 anos, né, então tudo bem, tinha alguma coisa desse tipo. Mas de forma geral, eu nunca quis apostar. Por quê? Porque eu tive sempre uma questão interna minha, que me dizia que se eu começasse a apostar, poderia desencadear algo ruim. Porque eu sei que isso é, de certa forma, uma questão viciante. Né? Por quê? Porque se você aposta a adrenalina ali, vou ganhar, vou perder, vou ganhar, vou perder, aquilo ali é viciante, essa endorfina que te libera. E, obviamente, quando você ganha, então, pô, maravilhoso, todo mundo quer ganhar. Ah, mas eu ganhei lá R$ 2, ganhei R$ 5. Você ficou feliz de ter ganhado aquilo ali. E o grande ponto que eu sempre pensei foi o seguinte: eu estou fazendo uma aposta aqui de um valor pequeno, obviamente eu não vou apostar grande, e aí principalmente numa época que eu tive uma época muito grande que meus amigos jogavam pôquer, e aí eu lá colocava lá o pote lá era R$ 2, sei lá, alguma coisa assim, nem sei o nome desse trem direito, mas eu não entrava justamente por isso, porque eu sei que você começa com 2, aí numa próxima rodada fala assim, vamos aumentar para 5, depois é 10, 20, e aí hoje, né, se tivesse todo mundo continuado a jogar, hoje que todo mundo trabalha, tem um emprego melhor, uma renda melhor, pode ser que o poste estaria lá 1.000, 2.000, 3.000, e assim, às vezes você ganha, e aí é bom, mas e se você só perder? Perdeu ali 1.000 num dia, daí na outra semana perde mais 1.000, mais 1.000, mais 1.000, e aquilo ali começa a não ter fim. Então, isso é um grande problema. E aí que eu queria trazer essa reflexão para vocês. Por que que a gente não investe, então, na conscientização de uma maneira tão clara? A gente viu algumas matérias aí nos últimos meses, falando de pessoas que se endividaram e tudo mais, mas qual que é a atuação, efetivamente, que as casas de apostas fazem? O que que na legislação pede para que elas ensinem? Hoje, a legislação pede para que as corretoras de valores, por exemplo, tenham comunicações de educação com os seus clientes, né, com os investidores. Isso aqui é um dos canais que a gente tem. Então, essa conversa é uma conversa para a gente poder refletir, para poder aprender, para poder ser uma pessoa com as finanças melhores. Mas por que que essas casas de apostas não têm que investir nisso? Onde que elas podem investir? Elas investem no time do seu coração, ou seja, vão direto aonde sai do racional para o emocional. E é ali que mora efetivamente o problema. Então pensa um pouquinho nisso, vamos refletir. Não estou falando que você não pode fazer nenhuma aposta esportiva, eu particularmente não faço. Eu sei que se você fizer, a chance de você mudar de vida através dela é praticamente zero, mas é importante você entender que tudo que você fizer lá é apenas em questão de reflexão para brincar. Então, use valores muito pequenos para você apenas pensar a respeito desse assunto. E aí se divertir um pouquinho mais, se fizer sentido para você. Eu não faço. É isso. Até a próxima. Tchau, tchau.